fique esperto, hein? Crise de asma pode ser fatal. E o paciente com crise de asma morre de asfixia. Ele não morre por efeito colateral de remédio, não. O que mata o paciente é a asfixia. O grande foco da abordagem do paciente em crise é evitar asfixia. É tirar o paciente da situação angustiante de broncoespasmo, entendeu? Ai, Fabrício, mas isso aconteceu porque alguma coisa exacerbou a inflamação que o paciente já tinha. Eu quero tratar a causa. Não. A gente também vai fazer isso, mas veja, o grande foco para evitar a morte é aliviar a asfixia. E como é que a gente faz isso? Para aliviar a asfixia, cara, não dá para brincar de remédio. Tem que usar broncodilatador inalatório. Ponto final. Essa é a resposta que o paciente precisa para resolver a sua crise. Broncodilatador inalatório. E a gente sabe também que o fármaco que faz a diferença nesse cenário é o beta-2 agonista. Ele, de longe, é o broncodilatador mais potente que nós temos. E é um fármaco extremamente seguro, mas muito seguro. Quando a gente utiliza, tem que utilizar nas doses adequadas. Não pode brincar do remédio. E não tem que ficar achando que eu vou usar um outro aqui junto para melhorar. Não, senhor. Outros broncodilatadores, como os anticolinérgicos, já discutimos isso na live, né? Tem uma potência muito menor que o beta-agonista, cara, mas muito menor. É inaceitável que a gente centralize a conduta no anticolinérgico. Não tem que priorizar a beta-agonista. Ai, Fabrício, não, mas o paciente vai ficar tremendo, ele vai ficar taquicárdico, ele já está taquicárdico, vai ficar mais... Cara, pode parar. Para com isso. Para. Tem que tirar o cara da asfixia. Beta-agonista, ponto final. Foi crise de asma? Beta-agonista. Acabou-se a conversa. Para, por favor. Pior é não tratar. O cara vai só piorar progressivamente. Essas manifestações que trouxeram o cara no pronto-socorro não foram culpa do remédio, cara. Foram culpa da doença. Eu tenho que tratar a doença, concorda? Ataque cardíaco que o paciente tem quando chega no pronto-socorro faz parte da crise. Por sinal, quanto pior a crise, mais intensa será a taquicardia. Sim. Lembra por que isso acontece? Fisiologicamente, é muito simples de entender. O indivíduo tem broncoespasmo, não é não? Por ter broncoespasmo, está aprisionando muito ar aqui dentro do tórax. A pressão no tórax fica muito positiva. Como a pressão no tórax fica positiva, isso dificulta o retorno venoso. O sangue não consegue retornar para o coração, porque a pressão aqui está alta, né? Como o sangue não consegue retornar para o coração, diminui o volume sistólico, o volume de sangue dentro do coração. E aí a função do coração, papai, é manter o débito cardíaco, né? Se diminuir o volume de sangue, para manter o débito cardíaco, ele tem que acelerar, aumentar a frequência cardíaca. É a única chance que o coração tem. Faz parte da crise ficar taquicárdico. Quanto pior o broncoespasmo, maior a pressão aqui dentro, menos sangue volta, mais taquicárdico o paciente ficará. Sabe qual é o resultado disso? Se a gente der o beta-agonista, a tendência é que alivie o broncoespasmo, diminua a pressão intratorácica e a frequência cardíaca vai reduzir. Ai, Fabrício, isso é muito bonito, tô falando, mas lá o coração falta soltar pela boca. Conversa, isso já foi estudado, cara. Os pesquisadores deram doses extremamente elevadas de broncodilatador, de beta-agonista em 1 hora. Doses muito mais altas do que a gente usa, mas muito mais altas. O que eles viram? Que a frequência cardíaca não só aumentou, como diminuiu. Beleza? Então, muita atenção. O que faz o coração acelerar é a crise de asma. O remédio pode ter esse efeito, tá? Pode sim. Mas veja, na crise, o remédio vai ajudar, vai aliviar o broncoespasmo e a frequência cardíaca vai reduzir progressivamente. Então, não existe contraindicação baseada em frequência cardíaca para o uso dos beta-agonistas. Não existe. Parar de usar e ficar usando anticolinérgico está errado. O beta-agonista age muito mais rápido, em 5 minutos já está agindo, e é muito mais potente. O anticolinérgico é muito mais lento, 30 minutos, 1 hora, e muito menos potente. Então, não vacile. Chegou no pronto-socorro, beta-agonista em doses adequadas. Tanto faz dar em bombinha ou dar em nebulização. Tanto faz, sabe? Não tem muita diferença não. O importante é dar o remédio. Tem alguns pacientes que chegam no pronto-socorro com sintomas, a gente dá o broncodilatador e ele fica ótimo, sorrindo, contando piada, ele não estava mal não. Na verdade,
Ele teve sintoma, ele tem uma doença crônica, né? Ele teve sintoma e foi no pronto-socorro. Entendeu? Se o cara chegar lá bonzinho, doutor, eu vim aqui porque tá achando um pouquinho o peito e tal, a gente fizer uma nebulização, tudo se resolveu, o cara tá ótimo e tal, isso não foi nem crise, cara. Entendeu? Tem casos assim que chegam no pronto-socorro. O cara só chegou com um pouquinho de sintoma. A gente tratou, ele vai voltar ao tratamento habitual, porque eu estava sem a minha bombinha, passei aqui para usar um remédio, entendeu? Esse aí não é a crise. A crise é quando o paciente não estiver bem. E aí, classicamente, a gente vai encontrar dois cenários que precisam ser identificados. Olha comigo. Existem crises e crises de asma, né? Eu, por exemplo, estou cansado, claro. Se ouvir o pulmão, sabe que vai ouvir, né? Vai ter uma chiadeira brava. Mas, assim, eu tô de boa, sabe? Tô tranquilo, não tô agitado, tô tranquilão aqui. A frequência respiratória tá um pouquinho aumentada, que faz parte, né? Mas, assim, não tá maior do que 30, vai. Eu também não estou usando musculatura acessória, estou respirando aqui de boa, tranquilão. E pode me examinar mais se quiser, viu? Quer ver a minha saturação? Tá boa. Com certeza tá maior que 90%. Com certeza. E, é verdade, o coração tá acelerado, tá dando para ver, né? Pois é, mas faz parte da crise, né? Faz parte. Agora ele acelera, mas não é tanto assim não. Porque para acelerar muito, só crise grave, né? Só crise grave, aquele coração ali então, hein? O meu aqui dá de boa, tá? Máximo assim, 115, 120, sabe? Passa disso não. E assim, se quiser fazer algum teste de função pulmonar em mim, pode até fazer. Faz medida do pico de fluxo, faz. Geralmente vai estar um pouquinho alterada, mas vai estar maior que 50% do esperado. Aquele aparelhinho portátil que às vezes tem no pronto-socorro, sabe? Às vezes, né? A maioria das vezes não tem, não. Pois é, eu sou uma crise leve a moderada, sabe? Sabe o que tem que fazer comigo? Nebulização com beta-agonista, papai. Precisa dar anticolinérgico? Não. Dá só beta-agonista primeiro, entendeu? A gente considera dar o anticolinérgico, o hipratrópio, se não responder a primeira nebulização ou oferta de beta-2 agonista. Beleza? E a gente vai fazer isso sequencialmente, reavaliando. Tem que me reavaliar. Faz uma oferta de fármaco, daí a 15 minutos avalia de novo, com 15, 20 minutos avalia de novo, para ver se está indo tudo bem. Mas não demora não, porque o cansaço vai aumentando, sabe? Eu estou em crise. Por sinal, pode até me dar uma dose de corticoide já se quiser, viu? Pode ser oral, porque tanto faz oral intravenoso começa a agir no mesmo tempo. Dá uma dose de corticoide, 40, 50 miligramas de prednisona, vai. Mais ou menos isso para todo mundo, regrinha básica. E eu vou precisar usar isso por alguns dias para controlar a inflamação. Mas pode começar. Agora não inventa moda não. Negócio de sulfato de magnésio, xantina, fala sério. É beta-agonista aqui, minha crise é de boa. A tendência é que eu melhore. Beleza? É isso que tem que fazer comigo. Minha crise é grave. Só falo palavras. Estou agitado. Agitado. Taquicárdico. 120. 130. Tá acelerado. É a crise, né? Taquipneico. 30. 40. Músculo acessório. Tô ruim. Muito bronquidilatador. Associa logo. Beta-agonista e hipratrópio. Dá corticoide. Oral. Ou intravenoso. Mas dá. Se eu não melhorar, sulfato de magnésio. Se não melhorar, viu? Sulfato de magnésio pode ajudar. Mas xantina, papai. Fala sério.
Nem pensar. Só em último caso, viu? Só em último caso. O negócio aqui são as outras coisas. Fique de olho em mim, porque eu posso piorar. A crise é grave. Bem grave. Olha só, é muito legal ficar olhando classificação de gravidade e tal, bacana, né? Dar uma noção pra gente da dinâmica da crise, mas pode parar. Cara, é que é o seguinte, a gente está falando desse negócio de bronquidilatador, mas existe uma exceção importante a essa regrinha. Existe. É que se o paciente chegar com sinais de parada cardiorrespiratória iminente, pode parar. Tem que providenciar a intubação orotraqueal, cara. Isso é uma pergunta batidíssima de prova, entendeu? Chegou de um jeito que não tá nada legal, não vou ficar pingando gotinha de bronquidilatador. Tem que providenciar a intubação. Que cenários são esses? Quando o paciente chega, por exemplo, com alteração do nível de consciência. Mas cuidado, não é agitação. A agitação faz parte da crise, entendeu? Por conta do desconforto, da hipoxemia, às vezes faz parte. Agora, o indivíduo ter rebaixamento do nível de consciência, tá sonolento e tal, não, tá errado. Tá muito grave já, cara. Certamente já tem um grau de hipercapnia importante, entendeu? Deve ter acidose respiratória. Esse indivíduo tem que ser entubado. Tudo bem? O mesmo vale para o paciente que tenha instabilidade hemodinâmica. Tá, sabe, chocado, o cara tá hipotenso para valer, desmaiou e tal. Não dá, né? Fala sério. Tem que entubar o paciente, não dá para brincar de bronquidilatador. A gente pode considerar isso também no paciente com tórax silencioso. É aquele que está em crise, a gente vai escutar o tórax e não tem nada, nem murmúrio vesicular, nada. Porque não tem mais, não está mobilizando o ar, sabe? Não tem chiado, ai, melhorou da crise. Não, o cara não está nem mobilizando o ar. Nesse cenário, cara, o volume do tá lá embaixo, ó, tem que entubar. Entendeu? Então, muita atenção com esses cenários que a prova explora muito. Ah, Fabrício, tá preparando material de intubação ali, eu tô com uma nebulização prontinha, eu posso dar? Ué, poder pode, mas não pode postergar a intubação orotraqueal. Tudo bem? Depois que intubou, a gente vai dar o bronquidilatador pelo sistema do aparelho. Facinho, facinho de fazer isso, entendeu? Então, depois a gente vai fornecer o bronquidilatador. Fique esperto em relação a isso. E aí, cara, é importante que às vezes na prova de especialidade aparecem algumas perguntinhas sobre o detalhe da ventilação mecânica na asma, né? E aí tem duas coisas importantes, duas. Uma é sobre o agente que a gente vai utilizar na sedação e tal, e outra é sobre a ventilação em si. Então, fique esperto. Seguinte, sobre a sedação, existe um benefício teórico da gente utilizar alguns fármacos que têm alguma propriedade bronquidilatadora. Por exemplo, ketamina e propofol. Mas, apesar de reconhecidamente isso poder acontecer, não existe assim uma orientação fixa, sabe? Sempre use ketamina, sempre use propofol, entendeu? Não existe. O que a gente tenta evitar é utilizar na conduta desses pacientes algum fármaco que libere histamina. Opioide libera histamina, né? Mas por sinal, o fentanil é um opioide que não libera histamina, né? Bacana. Então fique esperto que às vezes a prova pergunta isso, né? Desses aí, quem são os preferenciais? E aí, ketamina e propofol tem essa característica de poder fornecer algum grau de bronquilatação discreta. Então, poderiam ser os de eleição se a prova perguntar, essa é a resposta. Lá na nossa rotina, não ter esses fármacos não é estressante de forma alguma, beleza? Fique esperto com isso. E um outro detalhe é sobre a ventilação mecânica em si do paciente asmático. Existem peculiaridades? Sim, existem. Por quê? Porque o paciente asmático é diferente de outros pacientes que precisam de ventilação mecânica. Basicamente por uma razão. É que a via aérea está fechada. E pelo fato dela estar fechada, tem dois fatores que influenciam a ventilação mecânica. Dois fatores. Tá tudo fechadinho lá, né? O ventilador vai ter que fazer muita pressão, ó, para conseguir atravessar a via aérea fechada. Muita pressão. E outra, como tá tudo fechado, o ar entra, mas para ele sair é um Deus nos acuda. O paciente demora muito para expirar. Esses dois fatores têm de ser valorizados na ventilação mecânica do paciente asmático. Eu não vou ficar falando do parâmetro ventilatório aqui não, só pensa comigo, raciocina aqui comigo. O ventilador vai ter que fazer muita pressão para vencer a resistência das vias aéreas, está tudo fechado, certo? Se a gente estiver ventilando o paciente à pressão, deixei lá, sei lá, 20 de pressão, 22 e tal, talvez aquela pressão
não consiga vencer a resistência. Sabe qual é a conclusão disso? O paciente vai receber um volume corrente muito baixo, porque ele precisa de muito mais pressão para vencer aquele obstáculo. Sacou? E a tendência disso é que o paciente hipoventile. Ele vai piorar, a PCO2 vai subir porque não vai ter ventilação adequada. Sacou? Qual é o ponto? Vou ter que aumentar a pressão. Ai, Fabrício, mas isso vai dar barotrauma, vai ter pneumotórax. Não, cara, não. Essa pressão excessiva, ela está sendo feita para vencer resistência de via aérea. Ela está sendo dirigida à via aérea, não é no alvéolo, não. Entendeu? Então, essa pressão não é lesiva ao paciente. Ela não se relaciona tão fortemente assim com a ocorrência de barotrauma. Tudo bem? Porque ela está sendo exercida na via aérea. A pressão importante é a pressão de platô, né? Aquele outro conceito que é a pressão alveolar. A gente vai conversar sobre isso quando falar de ventilação mecânica, mas essa pressão inicial, ela não é a mais importante. Sacou? E aí isso acaba sendo um problema, porque ventilando a pressão, a gente pode não garantir o volume corrente. Está errado ventilar a pressão? Não está errado, mas tem que ficar de olho em qual é o volume corrente que estará sendo gerado. Porque a gente precisa garantir o volume corrente ali entre 6 a 8 ml por quilo. Então tem que ficar monitorizando. Por segurança, muita gente prefere fazer diferente, ventilar o paciente a volume, porque eu já escolho o volume corrente. Vai ficar fazendo pico de pressão, a gente tem que mudar o alarme do ventilador, ele vai fazer pico para vencer a resistência, mas lembre, aquilo não é a pressão de platô. A gente pode até calcular a pressão de platô e mantê-la em níveis adequados, mas a pressão de pico, eu não estou muito aí para ela não, sabe? Eu quero garantir o volume corrente, isso é importantíssimo. Então, às vezes, a gente prefere ventilar a volume por essa razão, beleza? Por segurança. Às vezes a gente vê lá a PCO2 elevada e pensa assim, ai, vou ter que lavar CO2. Eu odeio esse termo, lavar CO2. Mas enfim, vamos lá, vamos lavar o CO2. Como é que lava CO2? Ah, para lavar o CO2 tem que aumentar a frequência respiratória. Cuidado, hein? Cuidado! Num paciente asmático ou num paciente com DPOC, às vezes não é assim não, que se lava CO2. Não. Lembre de um detalhe importante. Os pacientes com doença obstrutiva, que a veia está fechada, eles expiram muito lentamente. Eles precisam de tempo para pôr o ar para fora. Se a gente aumentar muito a frequência respiratória, a gente não dá o tempo dele expirar. O resultado disso é que o paciente vai ficando cada vez mais hiperinsuflado. Ele encheu o peito de ar, estava soprando, a gente parou e inspirou de novo. Estava soprando, inspira de novo. Estava soprando, inspira de novo, entendeu? A cada ciclo respiratório, ele está aumentando a quantidade de ar aqui dentro. Isso é chamado de hiperinsuflação dinâmica ou famoso autopip. A gente está mantendo muito ar aqui dentro porque não dá tempo para o paciente respirar, cara. Então, muitas vezes, a resposta não é aumentar a frequência respiratória. A resposta é diminuir a frequência respiratória. Isso é muito massa. Bota lá 10 de frequência, às vezes até menos, viu? Deixa o paciente expirar, deixa ele expirar até o fim. Isso vai fazer com que a gente consiga lavar o CO2, entendeu? Então tem que ficar muito atento, manter um bom volume corrente e deixar a frequência respiratória mais baixa. E é interessante que às vezes a gente vai lá escutar a sibilância do paciente, né? Na fase expiratória principalmente, e a gente vai ouvir durante a expiração, piu, né? Esse é o habitual, mas olha que massa. É que se a gente estiver terminando a expiração do paciente antes do tempo, o sibilo é cortado pela metade. Porque o certo é o sibilo ir desaparecendo e sumir durante a expiração. Piu! E aí o aparelho vai disparar e iniciar outro ciclo, entendeu? Quando a gente está terminando a expiração antes do tempo, a frequência respiratória não está ideal, acontece assim com o sibilo. Ó, piu, e o aparelho já vai disparar para iniciar o próximo ciclo, entendeu? Isso é um indício de que talvez o paciente esteja ficando hiperinsuflado. Para resolver isso é só calcular o autopip e a gente vai conversar isso num outro momento, quando estiver falando de ventilação mecânica. E a PIP, só para ficar parte dessa discussão, lembrar que a PIP vai ser sempre a menor possível, né? A regrinha é começar com 5 de PIP e a gente vai ajustando conforme a hiperinsuflação. Vai conversar sobre isso no outro momento. Beleza? Então fique esperto com os agentes broncodilatadores e com a regrinha geral do indivíduo com broncoespasmo. Muita atenção ao volume minuto, muita atenção ao volume corrente, muita atenção à frequência respiratória para não terminar a expiração antes do tempo. Beleza?
Na imensa maioria das vezes, quando a gente tuba um paciente asmático, a gente consegue desentubar ele rápido. Vai ficar dando bronquidilatador pelo circuito do ventilador, por nebulização e tal, direitinho, como faria normalmente, e a tendência é que a gente consiga desentubar rapidinho. Na maioria das vezes a crise se controla rápido, beleza? Fique esperto na ventilação mecânica. Então ficou tudo alinhado, né? Beta-agonista é o fármaco principal, como bronquidilatador, por via inalatória. O sistêmico a gente não oferece tradicionalmente, intravenoso só em casos extremos, mas muito, muito extremos. A adrenalina não, senhor. A adrenalina tem muito efeito adverso e a gente só usa se o indivíduo tiver a crise no cenário de reação anafilática, por exemplo, como a gente discutiu lá na anafilaxia. Tirando isso, não. É muito efeito adverso para pouco benefício. Beleza? O mesmo vale para outras situações. Mucolítico? Não. Que conversa fiada de mucolítico? Ah, eu já li sobre a mistura de hélio e oxigênio, que promove um fluxo laminar nas vias aéreas, reduz a resistência. Não, não, não. Isso é coisa pontual, que se pode considerar em um cenário ou outro. Anestésicos, que podem promover bronquidilatação. Não, não, não. Isso é muito pontual. Ai, Fabrício, usar antileucotrienos também não faz parte da crise. Corticoide inalatório em dose alta. Ei, pode até ser que ajude em pacientes com crise grave, viu? Dar doses altas de corticoide inalatório, mas isso ainda não está implementado rotineiramente, beleza? Então, na prática, a gente não fica insistindo muito nisso. Ai, xantina, já conversamos. Xantina, não, né? Xantina, não. Só em situações também, assim, extremas é que a gente eventualmente pode ponderar. Então, olha só, foco na asfixia, beleza? Foco total. Tem que controlar a inflamação, né? Então o corticoide estará indicado e a recomendação é que a gente use por um período aí, 7 dias de corticoide, sabe? Usar 10, 14 dias, isso não ajuda muito não, mas 5, 7 dias geralmente tem o benefício e o paciente indo para casa vai ficar usando corticoide sistêmico por esse período. Agora, muita atenção, muita atenção. Além disso, a gente precisa ficar esperto com o desencadeante. Por que o cara teve crise? Ah, Fabrício, já sei, vou dar antibiótico. Não, senhor. Ei, antibiótico no chute para a crise de asma, de jeito nenhum. A gente só vai dar antibiótico se a gente tiver uma evidência clara que tem infecção bacteriana. Por exemplo, pneumonia, quadro e mancha no pulmão. Entendeu? Ah, então preciso fazer radiografia de tórax. Todo mundo, não, 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 não. Só se a gente tiver uma suspeita clínica clara que talvez seja infecção bacteriana. O cara não está bem, toxemiado, febrão, sabe? Aí tudo bem. Se não tiver evidência de infecção bacteriana clínica, não vou nem pedir exame, ou se eu pedir o exame e vier normal, nada de usar antibiótico, nada. Na imensa maioria das vezes o cara exacerba por infecção viral. Cruzar os braços que a coisa melhora, entendeu? Mas é importante checar se não teve exposição a alérgeno, se ele não estava deixando de tomar o remédio, entendeu? Tudo isso é importante porque a gente precisa alinhar isso para o segmento do paciente. É fundamental que a gente considere aumentar um pouquinho o esquema terapêutico do paciente que ele vem usando tradicionalmente. Isso a gente já faz na emergência. Se o cara não estiver usando nada, a gente vai começar o tratamento dele com corticoide inalatório e tal, igual a gente discutiu quando falou de asma, tratamento ambulatorial. Se ele já vinha utilizando, a ideia é aumentar um pouco o tratamento dele, subir um degrau na escada terapêutica e aí o paciente vai ser reavaliado ambulatorialmente depois de 3, 4 semanas, beleza? Isso é fundamental. A prescrição na alta é importantíssima para evitar que o paciente volte, daí algumas horas ou alguns dias, em crise novamente. Isso é fundamental. Fique esperto. Cai muito na prova, aparece muito no nosso dia a dia. Temos que abordar adequadamente um paciente asmático em crise.